o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Você tem que ter as experiências do campo de batalha, para depois poder ministrar para um povo. Não pode se calar. Se calou, cai na real. Está faltando estudar, né? Você só pode se calar para a verdade. Se você sabe que alguém está falando alguma coisa errada, mas você não consegue mostrar a verdade daquilo que a pessoa está falando, o problema está com você. Não está simplesmente com alguém que está falando errado. Se alguém está falando errado e você não é capaz de corrigir, dizer, não, irmão, peraí, não é assim não. A Bíblia diz isso, isso e isso. A Bíblia mostra isso, isso e isso. Se você não é capaz de fazer isso, a sua vida está sendo inútil, porque foi para isso que Jesus te chamou, para pregoar ao povo a sua palavra. Amém, meu irmão? Então, irmão, cai para dentro. Cai para dentro mesmo, estuda e manda ver, né? E essa realidade que eu estou falando do seminário vai ser sério. Depois de Isaías, nós vamos partir para isso, né? Já estou aceitando os cadastrados. Ó, pastor, tem gente que vai dizer assim, gente ousada, pastor, bota o meu nome aí, para qualquer coisa, eu estou disposto, a palavra está comigo mesmo e eu estou pronto, eu vou cadastrar. E tem outros que vão dizer, não, pastor, eu vou estudar o tema tal, já estou dando a dica, né, irmão? Vou estudar o tema tal, e o pastor vai poder contar comigo. Beleza, você vai estudar o tema, vai vir aqui, nós vamos fazer pergunta para você, você vai ministrar. Amém? Outra coisa, irmão, se você veio para a geração Jesus Cristo, mas não estuda aqueles semináriozinhos que estão lá, não ouses pensar que você é geração Jesus Cristo. Você é geração... Está entendendo o que você é? Você é uma coisa que não está na engrenagem. Geração Jesus Cristo? Não. Você tem que estudar. Você está caminhando que nem tartaruga, mas tartaruga que tomou calmante, né? Você está que nem tartaruga que tomou calmante. Tem que ir lá estudar. Nós acabamos com tudo que é doutrina de igreja, do corte de cabelo, da barba, do bigode, das vestes, está tudo lá nos seminários. Esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo que é um só, que besteira, que papagaiado. Não, mas tem gente que crê diferente porque é burro, passou 10 anos dentro da igreja e não estudou Bíblia, é um burrão. Não, mas tem pessoas que pensam diferente, quem pensa diferente está errado, porque o certo é esse. Que papo é esse de pensar diferente? Pensa diferente, está errado. Ah, você é o único certo, sou o único certo sim. E acabou a história. Cadê a sua autoridade? Afinal de contas, você examina a Escritura para quê? Para ficar na dúvida? Foi para isso que você examinou a Escritura? Foi para isso que você foi para o teu cantinho? Foi para isso que você ficou nos pés do Senhor Jesus? Senhor, me dá graça, me ensina isso, ministra isso, aquilo. Para que você foi lá? Para agora alguém chegar, não, eu penso diferente. Você, irmão, então tudo bem não. Pode pensar diferente, mas sabe que está pensando errado, porque o certo é esse. Amém, meu irmão? Você está aí para quê? Você está aí para isso, para calar o erro, para aniquilar a mentira. Não tem esse negócio de há controvérsias, tá, tudo bem, há controvérsias até a hora que eu estiver na mesa. Quando eu estiver na mesa, acabaram as controvérsias. Amém, meu irmão? Se nós tivermos dúvida de como resolve-se uma equação biquadrada, você já ouviu falar nisso? Equação biquadrada? É um negócio que a gente estuda no 2º grau científico, uma coisa doida. Temos dúvida, como é que é essa equação biquadrada aqui? Vamos chamar o professor de matemática. Professor, senta à mesa, por favor. Acabaram-se as dúvidas. Amém, meu irmão? Quando o professor de matemática sentar à mesa, acabaram-se as dúvidas. Ele é o cara. E quando o assunto é Bíblia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou o cara. Quando o assunto é Bíblia, eu sou o cara. Eu sepultei a minha juventude para ser o cara de Jesus.
Eu abandonei os hotéis, eu abandonei os namoricos atrás dos postes para ser o cara de Jesus. Enquanto os jovens da minha igreja, da minha faixa etária, estava tudo nos namoros e nos passeios, nas músicas pop, na praia, no futebol, no ping-pong, eu estava comendo Bíblia para ser o cara. Então não estou aqui para conversa, eu estou aqui para colocar ponto final na história. Eu não sirvo um Deus fictício, nem uma palavra que traz cheia de dúvida. A palavra pode ser dúvida para os outros, para mim ela é plena convicção. Eu não estou aqui para brincar, irmão. E você, está aí para brincar? Você está aqui porque hoje é domingo, sabe como é, né? Domingo. Bom, não tenho nada para fazer mesmo, vou na igreja. Não, meu irmão, eu ia para a igreja, não é porque eu não tinha nada para fazer. É porque a igreja para mim era o mais importante. Já deixei filho doente, ardendo em febre, dentro de casa, para ir para o culto, quando eu não era nada, era só um membro da igreja, mas eu disse, não, o culto eu não perco. Era ir na igreja, quando voltar, cadê a febre? Cadê a inflamação? Eu aprendi que aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não terá falta de nada das outras coisas. Eu não estou aqui para brincar. Se o assunto é Bíblia, eu ponho ponto final no assunto, eu encerro ele. De Bíblia eu entendo, porque eu busquei, eu entreguei toda a minha juventude, toda a minha mocidade. Eu não sei o que é ter juventude, eu não sei o que é ter mocidade. Quando eu conheci o Senhor Jesus com 20 e poucos anos, eu trilhei seriamente. Eu não curti a juventude, eu não curti a mocidade, eu não desfrutei dos prazeres que tanta gente desfrutou, mas eu quero ver quem desfruta do que eu hoje desfruto. Amém, meu irmão? Eis a realidade. Os professores de matemática podem encerrar os assuntos matemáticos, mas eu encerro qualquer assunto espiritual. Doutrina do Espiritismo, eu acabo com todas elas em 5 minutos. Doutrina do catolicismo, eu destruo a fala de qualquer padre. Doutrina dos, como é que tem uns camaradas aí, que nem aquele Quevedo, você lembra do Quevedo? Um padre doido, um ex-padre que tinha, ele era formado em psicólogo não sei das quantas, tanta gente ia lá debater com ele, tantos pastorzinhos de meia tigela, ridículo, palhaço, que nunca soube o que é Deus nem Escritura, ia lá e ficava envergonhado. O Jô Soares entrevistou um monte de gente com rótulo de crente. O Roberto Cabrini, é Roberto, né? Entrevistou um monte de gente com rótulo de crente. Eu mandei e-mail para eles. É engraçado, né? Vocês pegam esses palhaços rotulados de crente e acabam com eles. Vocês querem entrevistar mesmo um evangélico? Entrevista a mim, se é que vocês têm coragem. Jô Soares até hoje não deu resposta, o Cabrini muito menos. Eu quero ver entrevistar a mim, evangélico, eu sou evangélico. Não é essa raça que está por aí não. Então, meu irmão, você tem que ser, no mínimo, terrível igual a mim. Ninguém quer papo comigo, tem que ser a mesma coisa contigo. Ninguém tem que querer papo contigo. Tem que olhar para você e dizer, não toca nesse cara, não deixa esse cara fora, porque esse cara aí ele é obstinado. Tá, meu irmão? Não queira curtir tua mocidade, não queira curtir tua juventude, não queira, vou curtir a vida. Eu curti a minha vida, sabe como? Lendo Bíblia. Foi assim que eu curti a minha vida, lendo Bíblia. E o Senhor falava comigo poderosamente nos textos, e como Ele falou, eu senti o Espírito Santo guardando a revelação dentro de mim, e hoje, na hora que é preciso, Ele saca uma espada brilhante, meu irmão, e atravessa a garganta de todos os adversários. Quando o assunto é espiritual, eu encerro qualquer um deles. Pode ser doutrina do hindu, do animismo de Gandhi, pode ser o que for. É assim que tem que ser. Agora, se você não estiver estudando lá nos seminários, que nós já colocamos lá, você está perdendo seu tempo aqui dentro. Amém. João 5,30 diz, por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo,
e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Meu irmão, podeis sentar. Irmão, esse texto tem um tão conhecido verso nosso, que é o 39, né? Examinais, nós conhecemos tradicionalmente, examinais as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna. E aqui essa versão King James atualizada diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunham acerca de mim. Irmão, nós estamos na igreja para sermos alguma coisa. Nós não viemos para a igreja para passear. A igreja não é um local de passeio, né? Não é um lugar de exibir aquela roupa bonita. Estou esperando ansiosamente o domingo ou a quarta, porque eu vou botar aquela roupa bonita para mostrar para a irmã a roupa que eu comprei. Não, a igreja não é isso, né? A igreja, se alguém não tiver roupa para vir, pode vir que a gente arranje uma toalha, arranje uma roupa de um irmão, faz vaquinha para comprar. Não importa a roupa que você tenha para vir à igreja, o que importa é que você venha. Porque quando você alcançar o que Deus tem para você através da igreja, aí, meu irmão, você vai ter quantas roupas você quiser, vai olhar no guarda-roupa, vai, caramba, eu não sei o que visto. Houve um tempo que você dizia, não, eu já sei o que eu visto, é isso aqui, porque só tinha aquilo. Agora, você olha no guarda-roupa, caramba, o que eu visto? Essa aqui, não, essa não vai combinar. Não, essa não está combinando bem. Essa daqui. Você folheia lá, ou seja, porque essas coisas Deus opera na sua vida através da igreja. Não foi na igreja que Deus te abençoou, te deu a paz que você tanto queria? Não foi na igreja que você conheceu Jesus? Não, pregaram para mim, eu aceitei Jesus lá no meio da rua. Tá, mas se você parasse só naquilo e não procurasse uma igreja, sua vida tinha acabado ali mesmo. Você precisa da igreja, porque não se pode eliminar o que Deus edifica. Ele falou, eu edifico a minha igreja. E a igreja, pastor, a igreja não somos cada um de nós? Somos cada um de nós, mas a igreja ela tem dois conceitos, o individual e o coletivo, então não adianta, né? Não dá para ser só o individual. Ora, tem um grupo de irmãos aí, cerca de 7, sei lá quantos, que se reúnem para fazer um trabalho lá, distribuindo CDs, etc. É um só?
Não, é um grupo. Ainda há pouco foram distribuídos dossiês na faculdade de Direito, não foi um grupo? Foi um só? Não. E se fosse um só, será que teria ido? O que teria acontecido se fosse um só? A parte do detalhe de que Deus pode tudo, com um vence o exército, tudo bem, mas é um projeto de Deus também o coletivo. Davi diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Tá, mas Deus era só o Deus de Davi? Não, Ele era também o Deus de todo Israel. Nós já vimos aqui, acho que foi no seminário passado, que Deus tem planos coletivos e individuais. Muitas vezes o plano coletivo você e eu não veremos. Por quê? Porque depende de outras pessoas para a realização dele. Porém, o plano individual, se nós andarmos no caminho, ninguém arranca ele de nós. O plano individual, ninguém arranca ele de nós. O coletivo arranca. O coletivo arranca. Se não tiver, Deus quer agir algo com um coletivo, sei lá de quantos. Aí acaba que, se nós não encontrarmos pessoas para se envolver, aquele projeto acaba ficando na gaveta. E a igreja em si tem muitos projetos que jamais se realizarão, né? Já era, foi para o cemitério, porque como um coletivo, a igreja se corrompeu absurdamente. O evangelho promoveu muitas pessoas, mas depois dessas pessoas serem promovidas, elas foram lá buscar o aplauso do mundo. Lázaro, um cantor que veio do nada, veio das drogas, veio do zero, se converteu, violãozinho, etc. Deus abençoou, 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 se tornou o cara. Quando ele era o cara, ele foi lá dar aplauso para as televisões, foi chamar audiência nas televisões, foi fazer showmício para os políticos. Ora, mas não foi político que o promoveu, não foi nenhum político que estendeu a mão para ele quando ele estava lá na maconha, na cocaína. Não foi nenhum congresso, nem nenhum governante que o apoiou. Agora ele está lá fazendo parte do meio deles. E para Jesus, cadê a glória? Não, foi Jesus que o exaltou, foi Jesus que o libertou, foi Jesus que o abençoou. Quando ele estava liberto e exaltado, ele foi buscar o aplauso no meio da corrupção, da lama e da podridão. E assim tantos. Marco Feliciano, é que eu não sei nome de político. Senão, meu irmão, não hesito nem um pouco em dar nomes à vontade. Nomes à vontade. E se algum deles está esperando que algum dia eu apareça pedindo desculpa, tadinho deles. Vê se eu me chamo Silas Malafaia para pedir desculpa. Vê se eu me chamo Marco Feliciano para pedir desculpa. Como tem vídeo deles lá pedindo desculpa de um monte de coisa. Meu irmão, quando eu falo, meu irmão, é para apostar a vida e morrer pelo aquilo que falei. Por isso eu sou que nem um retardado, demoro a falar, mas quando eu falar, meu irmão, é porque eu sei do que estou falando. Então, voltando ao nosso tema aqui, esse examinar a Escritura, esse buscar, ou seja, quando você se volta para isso, você vai alcançar, você vai receber, e a igreja é o ponto central para que essas coisas aconteçam. A igreja Jesus edificou, e durante toda a história da humanidade a igreja vem permanecendo, e isso tem uma aprovação tamanha que nós vemos lá em Apocalipse, as cartas escritas às 7 igrejas. Então Jesus está considerando as igrejas, está considerando os anjos das igrejas, que são as lideranças espirituais, ele está considerando aquilo, ele está mandando recado para aquilo que ele tem parte com aquilo. E ele diz: olha, esses assim assim eu vou abençoar, esses assim assim eu vou repreender, vou jogar no leito de hospital, esses assim assim eu vou matar. Ele tem compromisso com a igreja, não dá para pular a igreja. Como não dá para pular Jesus e dizer, eu vou adorar a Deus. Não existe Deus, só existe um Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho nós não chegamos a lugar nenhum. Se eu quiser chegar a Deus, eu tenho que me curvar a Cristo, porque está escrito que todos os anjos de Deus o adorem, e todo joelho se dobrará, e toda língua
confessará que Jesus Cristo é o Senhor e ponto final. Então nós temos caminhos gloriosos a serem seguidos, caminhos que muitas vezes requer a humildade. Então a igreja, irmão, está aí para você se transformar em um professor. Aqui é uma faculdade, aqui é um laboratório. Eu vou pedir que levante a mão quem já teve sonhos que a igreja era como uma faculdade, as pessoas sentadas em cadeirinha daquelas faculdades. Quem já teve esses sonhos? Olha aí, irmão, isso serve de testemunho para você. Não fui eu que tive sonho, não. Quem já teve sonho que a igreja aqui era um hospital? Quem já teve sonho? Levanta a mão. Aí, irmão, isso serve de testemunho para você? Então, irmão, não fui eu que tive esses sonhos, mas é isso que é a igreja. A igreja é um hospital, onde você vai para ser curado, vai para receber uma vacina, para não ser contaminado com outras coisas. A igreja é poderosa demais. A igreja arrebenta as portas do inferno. A igreja te cura daquilo que você veio problemático do mundo, ela te cura, ela te liberta e ela te injeta uma vacina para que você não seja contaminado por novas bactérias e novos vírus, das doutrinas que tem por aí. Ou seja, a igreja é algo, se você valorizar a igreja, meu irmão, você vai estar valorizando aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu. Quando Jesus olhar você valorizando a igreja dele, igreja pode ser, inclui muita coisa, as pessoas, os trabalhos, cada irmão, local de culto, porque, por exemplo, tem gente que não hesita, se tiver que pegar um papel, meu irmão, e jogar no chão dentro da igreja, depois alguém varre, não está valorizando. Jesus Cristo morreu na cruz, para que hoje nós estivéssemos reunidos neste lugar. Há 2000 anos atrás ele morreu na cruz e ele já via esta reunião aqui. Aí ele separou este lugar que foi comprado com o sangue dele. Aí alguém não valoriza um papelzinho no chão. Então, irmão, você está na igreja para crescer. A igreja é um hospital, a igreja é uma faculdade. Teve alguém aqui, não lembro quem foi, e não foi só um caso, não, foi mais ou menos uns 3 casos de pessoas que tiveram um sonho, visão, não sei, não recordo agora, e via a igreja como um laboratório. A pessoa entrava na igreja, está aqui a pessoa que teve esse sonho, lembra disso? Não, ninguém levantou a mão. Quando entrava para a igreja, que abria a porta, era um laboratório. Aí tinha lá coisa saindo fumaça, tubo de ensaio, líquido fervendo para cá, líquido fervendo para lá, água não sei o que, uma série, sabe? Não sei se você já entrou em um laboratório, né? Aquele negócio, tubo de ensaio, funil de decantação, aquelas coisas doidas, coisa elétrica para um lado, coisa hidráulica para o outro. Já tiveram sonhos assim. O que se faz num laboratório? O que se faz num laboratório, irmão? Se cria coisas, ou seja, é ali que vai descer a revelação do Espírito Santo, os projetos de Deus que vão tomar forma, existência. Isto é a igreja: laboratório, sala de faculdade, hospital, isto é a igreja. Mas para que isto aconteça, é necessário ferramentas, instrumentos, e nós só temos uma ferramenta. Se chama a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui: vocês examinam criteriosamente as Escrituras, porque vocês julgam que nelas vocês têm a vida eterna. Então, Jesus está dizendo: eu entendo isso que vocês fazem aí, mas se vocês examinarem, vocês também vão descobrir que elas é que testificam de mim, que Jesus aqui está num debate com os judeus. Então, irmão, você entende que na Escritura você tem a vida eterna?
Se essa ficha cair sobre você, você vai dizer: caramba, peraí, eu quero essa vida eterna. Ah, se você quer essa vida eterna, para onde você vai? Para a Escritura. Você vai valorizar isso. E a que ponto você vai valorizar isso? Caramba, é a tua eternidade, ou no céu ou no inferno, que está em jogo. A que ponto você vai valorizar a Escritura? Só de leve eu já te digo, acima do teu filho você vai valorizar ela. Alguém aqui quer passar a eternidade no inferno? Entre o teu filho e a Escritura, você fica com o quê? Já que a Escritura é o caminho que vai te levar à glória de Deus. Quem vai brincar com isso? Só que essa ficha às vezes não cai. Se eu não tenho Escritura, eu não tenho Deus. Há anos atrás Deus nos deu uma frase aqui: sem Bíblia não há Deus. Antes nós acreditávamos: tem um Deus criador dos céus e da terra, e adiantava alguma coisa isso? Não adiantava para nada. Quando nós usamos o referencial da Bíblia, da Escritura, para entender esse Deus criador dos céus e da terra, aí tudo passou a acontecer. Você quer autoridade sobre principados, sobre potestades? Você quer autoridade sobre todo e qualquer demônio, não interessa se ele é pequeno, médio, grande ou gigante, se ele é feio ou bonito, se tem dente, se tem tridente. Você quer essa autoridade? Aonde? Da onde vem essa autoridade? Essa autoridade não vem de você dobrar os teus joelhos e clamar dia e noite e dizer: Deus me dá poder sobre o mal. Você nunca terá esse poder. Essa autoridade só vem por entendimento, conhecimento. Não é uma oração que te transforma no cara, é a fé. E fé não vem a nós por meio de oração. E nem adianta: Deus me dá fé. Isso é coisa de bruxa, isso é feitiçaria. Deus me dá fé, é feitiçaria. Fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sem Bíblia não tem fé, é ilusão. E muita gente diz: eu tenho muita fé em Deus. Então abre a boca e fala da Bíblia. Muita fé subentende muito conhecimento. Pouco conhecimento é pouca fé. Não tem jeito, meu irmão. É a palavra que regula tudo. Você tem autoridade sobre principados e potestades, você encara mesmo o diabo com toda a confiança. Então, meu irmão, é porque você sabe o que diz a Bíblia e credibiliza aquilo que ela diz. Senão você não tem essa autoridade. Quando você pensar que tem, que você vê o diabo feião, de olhos vermelhos esbugalhado na tua frente, todo enlameado, lamacento, com um resplendor horrível, só aquilo ali te põe para correr. E você pode ter uma fé que diz assim: meio-dia está sol, eu vou ali na rua, se o diabo aparecer eu vou repreender ele. Eu te repreendo em nome de Jesus. Meio-dia você vai fazer isso. Você tem fé mesmo? Quero ver você fazer meia-noite sozinho dentro de um quarto escuro. Só você sozinho dentro do teu quarto escuro. Você sozinho dentro de um quarto escuro, trancado por fora, abandonado. E você chegar e dizer assim: diabo, eu não estou enxergando nada aqui dentro. Aparece que tu vai ver só. Isso é fé, confiança plena no Deus vivo, que opera quer eu veja, quer não, quer seja meio-dia ou meia-noite. Essa confiança plena só vem por entendimento pleno da Escritura. Sem a Escritura não tem fé, é ilusão. Tá, meu irmão? Não sei se você pode ouvir isso aí fora, ou se já ouviu, eu não sei. Eu sei que o que você está ouvindo não é muito comum, mas é o que faz toda a diferença. Quando você tem entendimento, meu irmão, das coisas, do que é o espiritual, como as coisas se processam, como aquilo se traduz dentro da sua alma e do seu espírito, quando isso está vivo dentro de você,
Irmão, não faz diferença se o diabo ele aparece com corpo de gladiador, com espadas longas ou curtas. Não interessa se ele tem voz de trovão que treme a terra. Não interessa se ele diz, meu nome é Legião porque somos 200 mil, ou somos 2 mil, 4 mil, 6 mil. Não interessa nada disso. A fé vence da mesma maneira que vence um exército. A Escritura diz, ainda que um exército se acampasse contra mim, não temeria mal algum, o Senhor está comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. 10.000, isso é um exército, não é? E você sair vencedor? Claro que nem todos são vencedores. Tem pessoas que ainda não entenderam as coisas. Tem pessoas que ainda estão sendo massacradas. Estão vivendo coisas que não deveriam viver. Tem pessoas que estão mendigando ainda quando já deveriam estar fazendo uma colheita farta. Sabe por quê? Porque não levou a sério o exame da Escritura. Tem pessoas que hoje não podem ser paradas. No caminho delas, Jesus, para que o seu nome não seja envergonhado, tira todos os obstáculos do caminho da pessoa. Porque ela não está pronta para nada, não está pronta para nenhuma guerra, não está pronta para nenhuma batalha. Ela não tem a palavra na ponta da língua, ela não se preocupou com isso. Não se preocupou em decorar um verso bíblico. Como consequência de um estudo, né? Sempre a gente decora um verso bíblico, porque sempre tem aqueles versos bíblicos que sobressaem a nossa memória de uma maneira impactante. Não, eu vou decorar isso aqui, eu achei isso aqui muito tremendo, eu vou decorar, e você começa a decorar. Tem gente que não está nem aí para isso. Tem gente que não se preocupa com isso. Tem gente que pensa que o ir na igreja resolve os seus problemas. Irmão, o ir na igreja não resolve o problema de ninguém. O tornar-se igreja resolve todos os problemas. É tornar-se igreja e não ir na igreja. Sabe, irmão? Não é ir ao templo, é tornar-se templo do Espírito Santo. É coisa mais profunda, é coisa muito mais envolvente. Tem gente que diz, eu sirvo a Jesus, e eu pergunto, qual? Qual Jesus? Não, eu sirvo Jesus da Bíblia. Tá, qual Jesus da Bíblia? Me diz como foi o nascimento desse Jesus. Ah, ele nasceu lá em Belém. É mesmo? Belém do Pará, aqui no Brasil? Nasceu em Belém. É tudo isso que tem para se dizer de um Salvador? Não, mas se você sabe mencionar as profecias, Isaías 7,14, Miqueias 5,2, se você sabe falar a história de Jesus, olha, o precursor dele virá, como disse Isaías, depois, como disse Malaquias, ele virá, ele vai implantar um reino milenar, e sabe, ele vai colocar o anticristo abaixo apenas com o sopro da sua boca, ele vai nos dar uma cidade celestial, cujos portais são 12 portas, 12 pérolas, 12 fundamentos, um resplendor tremendo, é topázio, é carbúnculo, é ouro, é prata, é diamante, sabe, e vai ter um trono tremendo, 24 anciãos que vão declarar, santo és tu, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Se você é capaz, meu irmão, de descrever quem é esse teu Jesus, eu vou dizer, você tem Jesus. O meu Jesus, o meu Deus é o Deus dos céus e da terra. Meu irmão, vai perguntar um macumbeiro, ele vai te dizer a mesma coisa. Então isso não é o bastante. Não, Jesus nasceu da Virgem Maria, só isso? Mas isso os padres também sabem. Se não é o bastante para eles, não é o bastante para nós. Sabe, irmão, tem que rios de águas vivas fluírem de dentro de nós. Não é uma questão de conceitos evasivos, slogans evangélicos, que é o que tem muito por aí, falado, mas não vivido. Então, irmão, o exame da Escritura tem que ser algo real. Vem alguém com uma doutrina para cima de você, não, porque lá na tua igreja não celebra a Santa Ceia. Você tem que dizer, claro, eu não sou palhaço.
Irmão, está indo contra a Escritura. Então vamos sentar para conversar. Vamos examinar um texto aqui. Aonde você acha que a igreja tem que celebrar a Santa Ceia? Me mostra o texto. Aqui, ó, está escrito aqui, então vamos examinar. Ó, isso assim, 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 tá vendo? Isso assim, 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 tá vendo? Isso assim, assim, tá vendo? O que você acha agora? Ah, eu não sei. Pois é, mas eu sei. Está entendendo, meu irmão? Tem que ser assim. Ah, irmão, lá na tua igreja, qual é o dia do jejum? Não, lá não tem palhaço. Como, irmão, jejum é bíblico? Minha irmã, onde você acha que a Bíblia diz que jejum é bíblico? Me mostra lá, qual é a passagem? Ah, aqui, ó, está escrito assim, e que tal essa interpretação assim, assim, assim? Ah, irmão, nunca tinha visto por esse lado. Pois é, mas eu já vi por todos os lados. Enquanto tu está lendo aí, uma vez, eu passei a vida lendo isso aí. Pegando enciclopédia, abrindo dicionário, lendo outras 10 versões bíblicas para poder saber do que falo. Agora tem gente, meu irmão, não pensa que estar sentado no banco da igreja vai resolver o teu problema, ou vai te colocar naquela glória. Não pensa nisso. Se você não sente a glória na tua vida, não penses que herdará a glória. A glória é para aqueles que a sentem. Tem gente que está vivendo uma vidinha vazia. Tem gente que está vivendo coisas que não deveria viver, meu irmão. Vai para o teu quarto, irmão. Põe o tapetinho lá, dobra. Enquanto você sentir que tem lágrimas dentro de você, não levanta. Até que todas as lágrimas fiquem ali naquele tapetinho lá. Aí você vai levantar e vai ver o que é glória de Deus. Tem pessoas que não estão entendendo o que é reino de Deus, o que é vida. Tem gente que entra aqui para acompanhar o marido, tem outros que são para acompanhar a esposa. Não tem onde ir, não tem o que fazer. Já planejou depois do culto? Depois do culto, esposa, a gente sai para almoçar, pegar aquele almoço caprichado. Então a igreja é só um passatempo para que até a hora do encontro, do passeio, aconteça. Então, irmão, não é assim que funciona. Reino de Deus é algo tremendo. Eu hoje não estou comendo comidas na encruzilhada, se é que ainda estivesse vivo, né? Porque esse reino chegou à minha vida. Você está aí sentado hoje porque este reino chegou na minha vida. Então dá para você entender que hoje tem, sei lá quantas pessoas lá na África que se voltaram para Deus, pessoas que disseram, pastor, eu já estava desesperançada. Eu já não via mais esperança, eu já nem ia mais na igreja. Por isso agora, todos os dias, eu não passo um dia sem dobrar os meus joelhos e interceder pelo pastor e pela sua família. Porque a minha vida mudou depois que eu escutei um tal pastor Tupirani. Mas esse pastor Tupirani não foi um moleque, um jovem nessa sociedade perdendo tempo. Ele entendeu que a Escritura tem valor, e se o mundo valoriza os seus livros, o que Deus não fará com o seu? Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, e é só palhaçada, besteira, perda de tempo. Vai chegar a hora da batalha, vai chegar o dia mau. O que escreve Salomão? Salomão lá no capítulo 12, o que diz lá? Quem lembra? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos, dos quais tu venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra dele, lembra dele. Ah, eu estou lembrando de Deus, mas ele está lá e você cá. Está lembrando dele? Corre para o altar, suplica, encurta as distâncias. Quem é Jesus? Se alguém quiser saber Jesus, meu irmão, eu digo até onde estão os seus restos mortais.
Pastor, não tem resto mortal de Jesus. Pois é, então eu digo isso. Amém, meu irmão? Onde está Jesus agora? A Escritura diz claramente que ele conquistou o título de eterno sumo sacerdote e por nós intercede junto ao Pai. Então teu Deus está lá no céu e você está aqui na terra, abandonado? Não, ele disse: eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, e ele vai estar em vós, e esse Espírito o mundo não pode receber, mas vós o recebereis, estará em vós. Cadê o valor? E tem mais, se alguém quiser, eu quero olhar para a direção do Espírito Santo, eu vou dizer assim: então olha para mim. Eu quero ir até Jesus, você quer ir até Jesus? Então olha para mim. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Isso não vem com dúvida, irmão, é convicção. Eu não estou falando algo que se alguém botar um canhão ali na porta e dizer: ei, tu vai morrer, eu vou dizer: não, peraí, deixa eu me esconder. O que eu estou falando aqui é o que eu aposto a vida e sei que não vou morrer, porque pela Escritura também sei, não é chegada a minha hora. Tem que examinar, tem que voltar ao primeiro amor dessa Escritura. Quando você veio lá do catolicismo, trucidado, rezando missa para os mortos, batizando criança, missa de 7º dia, só mandando dinheiro para o Vaticano, sendo, abre aspas, abençoado, fecha aspas, por padres pedófilos e homossexuais, botando a mão na tua cabeça, e você levava os teus filhos lá: ah, padre, abençoa o meu filho, e aquela mão do diabo repousava sobre a vida do teu filho. O destino dele seria uma coisa horrenda, debaixo da regência do diabo. Quando você conheceu a luz maravilhosa de Jesus Cristo, você se apaixonou, aí você passou a comer Bíblia. Você questionava o pastor toda hora: pastor, eu estava lendo isso aqui, eu não entendi, o que era isso aqui mesmo? Pastor, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você estava se alimentando, agora você pensa que já sabe de tudo, largou tudo de mão. É tempo, meu irmão, é tempo de ser aquilo que Deus planejou para que você seja. Tem adolescentes aqui dentro, irmão, que vão assombrar esse mundo. Tem mesmo. Tem adolescentes aqui dentro que vão assombrar esse mundo. Ah, pastor, mas eu não vejo o meu filho, que é um adolescente, eu não vejo ele muito abrindo Bíblia dentro de casa, eu não vejo ele muito orando dentro de casa. Mas ele consegue dar uma atenção aqui dentro que outros não conseguem. Ele consegue perceber coisas que outros não conseguem. Além da espada, ele sabe trabalhar com punhal. Então, meu irmão, examinai as Escrituras, vós cuidastes nelas o quê? A vida eterna. Epa, é para examinar mesmo, se a vida eterna, essa vida eterna, ela é plena, ela tem que ser plena, ela é tremenda, eu não posso perder essa vida. É tudo que eu tenho, porque nesse mundo, certamente eu vou morrer, mas às vezes a gente vive como se não fosse morrer. O camarada está lá no hospital, com 85 anos, cheio de problemas cardiovasculares, outras tromboses e isioses da vida, mas nunca passa, 85 anos, não passa pela cabeça daquele cara que ele vai morrer. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. As pessoas que têm o Espírito Santo sabem inclusive reconhecer quando é chegada a sua hora. Jacó chamou os seus netos, Manassés e Efraim. José levou até eles e ele colocou em forma de cruz as mãos e abençoou aquelas crianças.
abençoou. Depois que abençoou, diz a Bíblia, ele deitou e morreu. Amém, meu irmão? Uma despedida clássica. E dizem os historiadores, partiu a maneira bíblica de partir, sem nenhuma enfermidade. Partiu a maneira bíblica de se partir, sem nenhuma enfermidade. Onde está o seu entendimento da Escritura? Não, quando eu ficar mais velhinho, aí vai começar aquelas doenças, doença de velho, né? Vai começar as pessoas chamam doença de velho. Aí depois, aí aquilo, aí vai tomando um remedinho aqui, outro ali, até a hora que o organismo pifa de vez. Não, isso não é bíblico. Não é isso que a Bíblia ensina. Muita gente parte assim, sabe por quê? Porque não conhece Bíblia e não tem fé para viver a realidade que deveria. Moisés não ficou doente, não ficou capenga, não usou muleta, mas com 120 anos, tinha o fôlego de um menino, diz a Bíblia, a palavra do Deus vivo, 120 anos, fôlego de um menino, subiu o Monte Sinai e foi trasladado. Mas você nunca vai ter a fé a respeito da qual você não adquiriu o conhecimento. É se tu creres que tu verás a glória de Deus. Como você vai crer naquilo que não te foi revelado? Como você vai crer no que não te foi revelado? Você só pode crer naquilo que te foi anunciado. Por isso Jesus veio e nos trouxe algo chamado Boas Novas, que quer dizer Evangelho. As notícias novas, as boas novas de salvação, porque não tínhamos como crer no Filho de Deus, não era possível, não tínhamos esse entendimento, não tínhamos esse conhecimento, não tínhamos como crer no Espírito Santo, não tínhamos como crer que Jesus Cristo nos daria poder sobre principados e potestades, que nós colocaríamos o diabo para correr, enquanto a humanidade está fugindo dele, se escondendo dele. Quando tu passa e está conversando, fala alguma coisa, as pessoas, não fala nesse nome não. A Escritura, meu irmão, te ensina muita coisa. Você vai parar por aí, meu irmão, e as pessoas vão te perguntar, por que lá na tua igreja as mulheres vestem calça comprida? Por que lá na tua igreja, essas coisas todas, os homens não usam terno? Homem de Deus tem que se vestir de terno e gravata. Isso aqui é igreja, isso aqui não é alfaiataria. Amém, meu irmão? E por que lá na tua igreja as mulheres cortam o cabelo? Lá não é salão de beleza, aqui não é salão de beleza para ficar tratando o cabelo, meu irmão. Cada um faz o que quer do seu cabelo. Se quer cortar a cabeça careca, corta. Se não quer deixar o cabelo rolar no chão, que deixe. Nós somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse mundo que está aí fora sendo massacrado sem a falta de conhecimento, quem vai libertar ele? Quem vai dizer para eles que eles estão errados? Uma vez uma senhora de uma tal de igreja chamada Igreja da Restauração, usando véuzinho, usando um mantozinho sobre os ombros, tal, e ela me conhecia. E um dia ela falou assim, não, eu uso meu véuzinho, a doutrina da minha igreja, tal, e ninguém me convence o contrário daquilo ali, mas ela me conhecia. E eu disse assim, a senhora quer me dar 5 minutos e eu lhe convenço que a senhora está errada? Ela falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso, virou as costas e foi embora. Ué, ela estava tão convicta do véuzinho dela e do paninho que ela usava sobre os ombros, quando eu lhe disse assim, em 5 minutos eu lhe convenço, eu lhe provo que a senhora está errada. Ela se desesperou e foi embora. Teve o caso aqui de uma irmã que levou o CD para parentes seus evangélicos e levou liderança feminina. Na igreja da mulher tinha pastora, ela mesma estava doida lá, envolvida com as pastoras. Quando botaram o CD para tocar,
que eu comecei a pregar naquele rádio, a mulher levantou desesperada, não, eu não quero ouvir isso, desliga. E desligou, e não quis ouvir. Sabe por quê? Porque quando nós falamos, nós colocamos ponto final em qualquer questão. Examina, meu irmão, a Escritura, examina, vê se no futuro algum padre vai querer sentar para debater comigo. Não vai. Então por que nos programinhas da Luciana Gimenez aparece um monte de padre debatendo com pastores? Porque eles não são pastores, eles não conhecem a Escritura, eles vão para o inferno, mesmo dizendo Jesus é Senhor, eles vão para o inferno, porque dizer que Jesus Cristo é o Senhor, até os demônios dizem, e eu cansei de ver isso dentro das igrejas, pessoas dizendo, confessa, demônio, que Jesus Cristo é o Senhor, e ele, Jesus é o Senhor, com raiva, com ira, mas confessa. Então essa confissão não é o bastante, requer outras coisas mais. Então, irmão, você precisa, as pessoas às vezes dizem assim, quanto tempo tem o teu ministério? E eu digo, 16 anos. Quantas igrejas tem? Porque o meu pastor está com 4 anos e já abriu 5 igrejas. Eu digo, o teu pastor abriu 5 igrejas porque ele é ladrão, pilantra, sem vergonha e cafajeste. Traz ele na minha presença que não precisa mandar recado não. Eu digo isso na cara dele. Eu estou há 16 anos no mesmo endereço e não abro outras igrejas porque eu sou servo do Deus vivo. Amém, meu irmão? Você tem que ir para a Escritura para conhecer os passos da vida eterna. Tem que entender como as coisas se processam, tem que ter plena convicção. As pessoas estão pensando que ministério próspero, sei lá o que cresce, é uma igreja em cada esquina. Por acaso eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? O meu ministério só vai aonde eu vou, irmão. Se não sou eu que estou lá, não é o meu ministério. Se não sou eu pregando, não é a unção que está sobre mim que está lá. Se não é a minha autoridade lá, os demônios vão fazer coisas que não fazem na minha presença. Escritura não é eu acho não presta para a igreja, é assim. Não, mas tem gente que pensa diferente, se pensa diferente disso, está errado. Está errado. O certo é certo, errado é errado, e nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por aí sempre aparece um monte de gente profetizando, e tem crente que não tem o discernimento. Sabe por que não tem discernimento? Porque não tem conhecimento da Escritura e a testificação do Espírito Santo do que é certo, do que é errado, do que está correto, do que está equivocado. Tem gente que não está errada por maldade, não tem maldade, tem gente que está apenas equivocada, está enganada, e tudo isso o Espírito Santo vai testificando para nós, da malícia ou dos equívocos, ele vai testificando. Mas tem cristão, meu irmão, que não discerne absolutamente nada. É a falsa profecia na frente dele, ele, é de Deus. Eu conheci um camarada decepcionado, estava andando a pé, na maior dificuldade, era bruxo aí, envolvido com um monte de coisa, envolvido em altos níveis de bruxaria, aí se converteu. Aí você sabe como é que as pessoas são dentro das igrejas, né, irmão? Como gostam de exaltar quem veio da lama. Em Cristo Jesus, somos todos iguais, irmão. Não tem esse de, o cara era isso, aquilo, outro. Se ele era, coitado dele, graças a Deus que eu nunca fui. Mas por aí pelas igrejas, se exalta a ex-prostituta, o ex-homossexual, o ex-ator da Globo, se exalta isso tudo, como se alguma coisa lá no mundo pudesse ser maior do que é aqui dentro da igreja. Não tem nada no mundo que seja maior do mais pequenino aqui dentro da igreja. Nada. E aí eles exaltam o político, que aqui o cara é político, aí dentro da igreja o cara é exaltado. Como se pode isso?
Como pode uma cegueira tamanha? Não conhecem a Escritura em absolutamente nada. A Escritura diz claramente lá no Salmo que ao ímpio tem como réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. Tem pessoas que nasceram e trilharam uma vida de verdade, de justiça, integridade no Evangelho dentro da igreja, mas não tem nenhuma exaltação dentro das igrejas, nunca tiveram a oportunidade de pegar no microfone para dar um testemunho. Mas vem o ímpio lá, o cara que era político, o cara que era governador, esse tem livre acesso. E alguém disse assim para mim uma vez: quem é o padrinho lá da tua igreja? Eu falei assim: padrinho? É, irmão, porque toda igreja tem um político que apadrinha a igreja. Eu falei: não, irmão, lá nós servimos a Jesus e não ao diabo. Não, irmão, como assim? Se a igreja não tiver apoio desses caras, a igreja não consegue nada. Eu falei: vocês estão muito enganados. O cara da minha igreja se chama Jesus. E se eu tiver que trilhar como um mendigo, eu trilho como um mendigo, mas nunca abro mão desse Jesus. Nunca um político vai tomar o nome do meu Jesus, o espaço dele. Eu nunca farei súplicas a um político. Eu tenho joelhos para dobrar e um Deus para clamar. Eu não preciso de nada de político. E hoje temos o orgulho, irmão, de ter tudo isso que temos aqui e poder olhar para cada tijolo e dizer: foi comprado com o suor do povo de Deus. É plena convicção, meu irmão. O que todo mundo por aí quer e acha exaltado e destaque, quando você conhece a Escritura, você rejeita. Todos os evangélicos são loucos para pisar naquele palco do diabo chamado Gideão, lá no sul. Todos eles são loucos para aquilo, mas eu conheço a Escritura, e eu conheço o Espírito Santo que a revela, e eu conheço o Senhor que o testamentou e deu seu sangue por isso aqui, e aquilo lá é palco do diabo, não tem nada a ver com Deus vivo. Fala, meu irmão, das convicções que estão dentro de você, mas elas só existirão se você examinar a Escritura, voltar a esse primeiro amor, ter entendimento, suplicar: Deus, a tua palavra está aí, eu preciso dela. E sabe, irmão, cava, dá seu jeito, arranja o seu tempo e vai para a Escritura, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, número que vier pela frente, vai lendo, vai caminhando, vai pegando versões bíblicas, aproxima-te da Escritura para que ela seja um rio de água viva a jorrar de dentro de você. Senão não tem jeito, irmão, é ilusão. Na hora que Jesus achar que permitiu uma situação que você vai se deparar com um vazio, você fica traumatizado, até se desvia, quando vê que todos calam a sua boca. Não é esse o projeto é que você cale, meu irmão, a todos. Jesus aqui está dizendo: olha, eu não aceito honra que procede dos homens. Por quê? O que é isso? O que é isso? Ele falou: examine a Escritura aí. Ele disse isso aqui, não aceito honra, no verso 41. Ele diz: examine as Escrituras aí, vocês não acham que nela vocês têm a vida eterna? Eu vou dizer uma coisa: elas também testificam de mim. São as Escrituras que dão testemunho a meu respeito. E como a um servo cabe ser igual ao seu senhor, eu vou dizer aqui perante anjos ou demônios, são as Escrituras que dão testemunho a meu respeito, de que eu ando com o Deus vivo, que eu tenho entendimento delas, que eu sirvo o Deus, Criador dos céus e da terra. São elas que dão testemunho a meu respeito, de que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e podem vir principados e potestades, que eu estarei de pé. Elas dão esse testemunho a mim mesmo, elas testificam com o meu espírito. Não adianta um homem dizer: você é o cara, tá, muito obrigado, por educação, tá, muito obrigado. O que eu sei que sou quando abro a Bíblia. Quando eu abro esse livro, eu vejo a minha história.
Eu vejo a minha história de amar a Deus, de louvá-lo, engrandecer, de orar, de estudar, de clamar, de renunciar o mundo. A minha história está aqui dentro. São essas escrituras que falam de mim. Se você não tem escritura na tua vida, meu irmão, está se iludindo, que nem tanta gente por aí. Não, o pastor já falou que vai me consagrar. Eu estou esperando, irmão, porque a regra da igreja é o seguinte, olha, com 4 anos, eles pedem a consagração para não sei o quê. Depois de mais 3 anos, não sei o que lá. Então, eu já fiz os cálculos, com tantos anos eu vou ser um pastor. Não vai ser nada. Ilusão. Jesus não trata ninguém pelos anos. Ele trata pelo conhecimento, pela fé, pelo empenho, pela dedicação, quando ele pode abrir o livro das obras e ver as tuas obras de fé, como disse Tiago, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, pela minha fé, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, irmão, veja, para nós encerrarmos, né? Jesus diz assim no verso 37, o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou sobre mim, jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem Ele enviou. O verso começa dizendo, o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou sobre mim. Jesus tem te enviado, meu irmão. Você tem realizado obras. Ele tem te enviado e chamado à oração, à intercessão, te comprou com sangue e te fez sacerdote, como diz Apocalipse. Então, quando você estiver ali na oração, que sentiu o diabo rodear, que ele sempre rodeia com todo mundo. Quando você dobra os joelhos, o diabo rodeia para impedir a tua oração. Isso é regra. Ele sempre, se ele não vier, ele manda o secretário. Então, aqui está dizendo, o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou sobre mim. Quando você estiver lá, meu irmão, que o inimigo vier se aproximar para te deter, o Pai vai testemunhar do quanto Ele tem te convocado. Ele vai aumentar a unção 10 vezes mais. Você vai pegar o demônio como Sansão pegou um leão e rasgou como um cabrito, meu irmão. Isso é a realidade, meu irmão, de quem anda com Deus. Os teus temores vão todos embora. Quando você ouve passos, ao invés de você fugir, você vai lá tirar satisfação. Que passos são esses aí? Isso é conhecimento da Escritura, é a testificação do Espírito Santo com o nosso espírito a respeito disso aqui. É no exame disso aqui, meu irmão, que você se transforma num grande homem, numa grande mulher, num servo de valor. Vem aqui, Jesus diz assim, o Pai me enviou, Ele mesmo testemunha sobre mim. A Escritura corre dentro de você, você vive realmente isso. Quando os demônios estão por aí fazendo arruaças, causando acidentes, você sabe que tem muita gente que morre de acidente, que não foi acidente, foi uma armação do diabo. E quantos? Eu conheço muitas pessoas que foram mortas, baixaram a sepultura por trabalho de macumba e ações do diabo. Mas quando for a teu respeito, o Pai testemunha. Os demônios vêm nas suas legiões, varrendo a terra, mas quando chega diante de você, tem lá uma mão estendida, e diz, aqui não, eles passam de largo, irmão, desviam de você, e se não desviarem, vão entender o que é o rolo compressor do Espírito Santo, uma força explosiva, algo sobrenatural, tremendo e glorioso. Mas você tem que ter o quê? A Escritura. O compromisso de Deus é contigo? Não, o compromisso dele é com a sua palavra. Se a palavra dele estiver dentro de você, as coisas vão acontecer.
Então, o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou sobre mim. Você tem convicção desse enviar? Então, meu irmão, caminha. Se você sente essa convicção, é só quando a Escritura está correndo nas nossas veias. Você tem ela na memória e sabe que anda segundo ela. Os seus passos são conforme a Escritura. Você tem convicção, você tem testificação disso, você tem plena fé a respeito disso. Então, quando o inimigo se levanta, você recebe aquilo que vem do alto, o Pai testemunhando a teu respeito. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te guardo a alma, a entrada, a saída, desde agora e para sempre. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Isso só vem por Escritura. Já era tempo de alguns aqui, meu irmão, estarem bem adiante. Não valorizaram, não mantiveram o seu ritmo, desprezaram. Já pensou se Deus tivesse que todo o culto está falando a mesma coisa? Seria muito complicado. Pelo menos para nós homens, seria muito complicado estar falando sempre as mesmas coisas. Mas, irmão, se isso te serve agora e para sempre, examinai as Escrituras, pois vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.